O processo é uma palavra relacionada com percurso e significa avançar ou caminhar para frente. Ou seja, nós vamos falar aqui da caminhada com Deus. Eu quero citar um exemplo aqui de Jeremias. Jeremias foi levado ali pelo Senhor na casa do oleiro. O oleiro estava fazendo um vaso. E quando ele chegou lá, e esse oleiro estava fazendo um vaso, o que aconteceu com esse vaso na mão do oleiro? Ele se quebrou. Amém? Pastor Lamar, você já bebeu água de pote? Muitas vezes. Botija feita de quê? De barro. Amém. Glória a Deus. Fazendeiro de botija, diabetes? Olha só. Quem sabe nós tomar água de pote ainda, irmão Natan? Na nossa idade, ainda tomando água de pote. Glória a Deus. Jeremias desce a casa do oleiro. O oleiro está fazendo um vaso de barro. E esse vaso se quebra na mão do oleiro. Pastor Osmar, o senhor já bebeu água da botija. Quando esse vaso quebrou na mão do oleiro, da forma que esse vaso estava, dava para beber água? Então nós podemos ver que tudo na vida tem um processo. Esse vaso, para ele se tornar um vaso próprio para tomar água, ele tem que ser tirado do barro. Esse barro tem que ser amassado. Esse barro tem que ser moldado. E logo após esse barro ser moldado, ele tem que ser queimado. Ele tem que passar pelo fogo. Ele tem que esfriar. E logo após, o crente já pode beber água dele, né? E tem muitos que ainda não aguentam, né? Olha só. Então tem todo um processo. Eu quero dar um exemplo também aqui. Eu gosto muito dessa questão de pecuária, de tiração de leite, essas coisas. A Andressa até fica brava comigo. Eu ficava vendo os vídeos em casa, mas eu gosto bastante. Então, só para a gente tirar um exemplo aqui, já vou entrar na palavra. Tudo tem o seu processo. Vamos supor que eu quero tirar leite. Eu quero tirar 150 litros de leite em 2 hectares de terra. É quase impossível, né, pastor? Mas se eu quiser fazer todo esse processo, onde eu tenho que começar? Muitas das vezes a pessoa fala, tem que comprar umas vacas boas de leite. Mas não, o que nós temos que fazer? Temos somente 2 hectares de terra. Nós temos que tratar essa terra. Nós temos que fazer uma escolha de um capim que vai funcionar para esses 2 hectares. Se eu plantar um paquiarão, vai dar certo, não vai? Eu creio que não, né? Nós vamos ter que escolher um capim que vai crescer mais, porque nós não temos espaço para o lado, então nós vamos crescer para cima. Aí, depois que a gente tiver tratado essa terra, ter escolhido o capim, nós vamos ter que fazer o quê? Piquetar essa terra, porque se colocar lá com tudo. E além de piquetar essa terra, nós temos que deixar um espaço para esse capim crescer mais, para a gente, quem sabe, fazer um silo. Para na época da seca a gente tem como tratar. Então a gente fez todo esse tratamento, todo esse processo. O que a gente vai fazer? Escolher um animal certo. Eu não vou escolher uma vaca Nelore para eu conseguir tirar 150 litros de leite. Amém? Só para a gente entender, só para a gente entrar na palavra. Então, logo após todo esse processo, eu não posso simplesmente colocar a vaca no pasto e levar ela para tirar leite. Ela tem que ter um bezerro. Então, tem que ser feita a inseminação, ela tem que ter o bezerro. E logo após esse processo, eu tenho que tratar ela com a ração para ajudar junto com a pastagem. Amém? Está todo mundo entendendo até agora? Eu vou chegar lá. Amém? Glória a Deus. Então, depois disso tudo, aí sim, nós vamos ter essa condição. Nós vamos ter uma condição de chegar lá. Talvez não chegue aos 150, mas se chegar nos 100, tá bom, em 2 hectares. Amém? Até aí todo mundo entendendo, né? Então, o que nós podemos ver? Tudo tem um processo. Tudo passa por uma jornada, tudo passa por uma caminhada. E na nossa vida, para a gente ter essa caminhada, nós temos algumas escolhas a fazer. E nessas escolhas, nós temos que ser sábios, nós temos que pedir sabedoria de Deus para a gente passar por esse processo. Então, agora, nós vamos voltar aqui para a palavra de Deus. Nós vamos falar um pouco da vida de Pedro.
Eu quero estar entrando aqui bem no início, falando sobre primeiro como Pedro se tornou um discípulo. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Amém? Então esse aí foi o início da jornada de Pedro, da caminhada, do processo da vida de Pedro juntamente com Jesus. Temos aqui também, quando Pedro anda sobre as águas, o Senhor disse a Pedro: se tu és o Deus, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Respondeu Jesus: vem então, Pedro. Ele saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: salva-me. Como todos nós conhecemos essa palavra, Jesus foi lá, pegou ele pela mão e assim submergiu Pedro novamente. Vamos para mais uma passagem de Pedro. Pedro age de supetão e arranca a orelha de um soldado. Todo mundo lembra disso aí? Então eu não vou nem ler para a gente passar mais rápido aqui. Pedro tenta repreender Jesus e olha só. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos seus anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, a ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo que nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas sim somente as coisas que são dos homens. Olha só, o que Jesus disse a Pedro. Vamos só mais um aqui. Pedro nega Jesus por 3 vezes. Isso aqui já foi na crucificação de Jesus, quando Jesus estava sendo levado a ser crucificado. Nós sabemos aí dessa passagem que Pedro nega Jesus por 3 vezes. Todos conhecem essa passagem? Amém? Glória a Deus. Então, agora que nós falamos um pouquinho de Pedro, nós vemos aqui que o processo de Pedro não foi dos mais fáceis. Pedro teve muitos altos e baixos. Nós vamos dizer que ele teve uma grande jornada com Jesus. E muitas das vezes a gente pensa assim: não, andar com Jesus, logicamente, é a melhor coisa que a gente faz, é andar juntamente com Jesus nos caminhos do Senhor. Mas às vezes a gente pensa que o processo vai ser fácil. A gente ouve muitas pregações falando aí que se a gente soubesse do processo, a gente não queria chegar até o final. Se José soubesse o processo que ele ia passar, ser jogado numa cisterna, ser vendido como escravo e mais para frente ser preso, então nós podemos ver, eu acho que ia falar desse irmão, eu deixei isso quieto. Eu vou ficar aqui com os meus irmãos, tá mais tranquilo, meu irmão Natan. Glória a Deus. Então o processo é algo muito dolorido, o processo é algo dificultoso. Agora eu vou sair um pouquinho aqui da palavra que está falando sobre Pedro, e eu quero falar somente um pouquinho sobre a minha vida. Eu tive na minha vida 3 vícios, que é o futebol, que é a música mundana e a coca. Não é cocaína não, Coca-Cola. A gente pode ver que, se a gente for reparar bem a fundo, não são vícios assim que a gente olha e fala: nossa, mas que vício. É algo tranquilo, não é, tia Beth? Um vício tranquilo, mas não deixa de ser vício. E nesses 3 vícios que eu tive, Jesus me tratou de uma forma tão diferente, mas foi tanta pancada. Nós vamos falar aqui do primeiro vício, dos 2 primeiros vícios que ele tratou uma paulada só, tia Beth. Vício do futebol e da música mundana. Quando eu me juntava com os meus primos, ou muitas das vezes com alguns colegas, sempre queriam que a gente tocasse o sertanejão, aquelas músicas sertanejas. Então, a gente estava na igreja, mas sobre aquilo ali muitas das vezes a gente sentia.
E teve uma das várias vezes que eu estava jogando bola, irmão Agner, sabe aquele chute assim, bem caprichado? Um amigo de trabalho, eu estava na zaga, e ele chegou e pegou aquele chute bem caprichado, a bola encaixou bem aqui, ó. Aquela pancada mesmo, daquele chute violento. Deus tratou comigo, tanto no louvor, quanto no futebol. Parei de jogar bola 1 ano, somente sussurrando. Muitas pessoas aqui não sabem disso, desse tratamento que eu tive com Deus. Então, foi um processo que Deus escolheu para me tirar daquilo ali. E olha que processo doído, viu? 1 ano no Antônio Vieira, somente sussurrando. Eu trabalhava como vendedor de televendas. Quase pedi meu emprego, porque eu gostava de falar. Os clientes não escutavam. Tinha vezes que eu tinha que colocar o coleguinha do lado para falar por mim. Então, isso foi um tratamento não muito dolorido, igual muitas pessoas passam por alguns outros tratamentos, mas para mim doeu bastante. E agora outro tratamento que Deus fez comigo foi com a Coca-Cola. Nós podemos ver que é algo simples, mas dia 20 de outubro nasceu aquela mocinha linda que está correndo aí para dentro da igreja. Não errei não, 20 de outubro mesmo, né? Glória a Deus. Naquela alegria, quando ela saiu juntamente com a minha esposa da sala lá de parto, aquela coisa linda, cena de filme, eu chegando, minha esposa vindo na maca, ela vindo naquele caixotinho que eles trazem. Eu olhei, aquele neném mais lindo, coradinho, bonitinho, minha esposa do lado. E eu fui, abracei minha esposa, beijei ela. Mas quando a gente olhou para ela, eu beijei minha esposa, que eu olhei para a neném, para ver ela mais de perto, ela já estava toda roxa. Tratamento. Naquele momento ali eu já peguei ela, corri e levei ela para a enfermeira. A enfermeira pegou ela da forma que ela pegou, que ela olhou, ela já saiu desesperada procurando um pediatra do hospital. E nisso o pediatra já veio correndo, já fez todos os procedimentos. E nesse procedimento aí, ela voltou ao normal. Aí a gente teve que passar por vários exames, assim como a Andressa já testemunhou aqui. Passamos por vários exames. E um exame constou que ela tinha um furo no coração. Mas aí no último exame que nós fizemos sobre esse furo, para saber realmente sobre esse furo, a minha esposa chegou em mim e a gente fez um propósito simples. Olha, se Deus curar essa mocinha aqui, nós nunca mais vamos colocar coca na boca. Olha só, que propósito mais simples. Descemos, fomos lá fazer o exame. A hora que chegou lá, fez o exame, aquela agonia, aí a médica que fez o exame chegou na gente e falou assim: olha, ela tinha um furo no coração, mas agora ela está somente com um pontinho. Somente com um pontinho e ele vai sair. Não precisa preocupar não. Olha só aí agora. Tá aí a nossa mocinha correndo para todo lado. Então, 2 tratamentos, um mais tranquilo, porém doloroso, e esse tratamento aí, ó. Deus tirou a coca? Tirou o vício? Tirou, mas olha só, que pancada. Então, muitas das vezes o processo é muito dificultoso. Deus colocou no meu coração uma pequena história que eu passei, assim, pensando nela o dia inteiro, tanto que foi algo especial, algo maravilhoso. Eu quero chamar minha esposa aqui na frente, eu quero contar essa história abraçado com ela. Vem cá. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Essa mocinha aqui, ela veio de Palo Alto, foi para Goiânia, e de Goiânia eu trouxe ela para cá, para uma cidadezinha que ela não tinha nem conhecido, além dos meus avós, que estavam conhecendo por aqueles dias também. E Deus me colocou uma história bem interessante no meu coração e pediu para eu contar aqui. E não vai servir somente para ela, vai servir para todos nós. Amém? Então eu quero que os irmãos prestem bastante atenção. Nós vamos falar aqui de uma coisa simples, o processo da água. Todos os rios, nem todos, mas a grande maioria dos rios,
eles se desaguam em outros rios maiores e vão parar onde? No mar. Isso. Esse é o processo natural. Amém? E Deus me colocou essa história no meu coração. Eu quero que todos os irmãos prestem bastante atenção. Imagina comigo. Tem uma água que ela sai de uma nascente. Amém? Essa água vai sair de uma nascente, ela sai totalmente pura. Ela vai correr a um certo percurso, a uma certa distância, e ela vai se desaguar em outra água, em outro córrego, um córrego maior, com mais abundância de água. Essa água ainda continua pura. Logo após, ela vai percorrer um grande caminho e vai se desaguar em um rio maior. Só abrindo parênteses, eu pescava em um lugar em Britânia, que lá tinha o Rio Vermelho e o Lago dos Tigres. Uma ilha no meio, dividindo, pastor Osmar. Vinham os dois, hora que eles se encontravam, o Lago dos Tigres e o Rio Vermelho, a gente olhava o Lago dos Tigres, água branquinha, clarinha, e o Rio Vermelho, aquela água suja. Então nós vamos pensar no seguinte: essa água do córrego vem e deságua nesse rio. Esse rio tem tanto água limpa quanto água suja. Aí é o que vem aquele processo, as nossas escolhas. Se nós vamos escolher sujar ou se nós vamos escolher estar ali na água limpa. Então tem muitas escolhas no meio desse processo. Nós vamos passar aí por um grande percurso. Essa água ainda vai percorrer grande caminho até ela se misturar. Eu achava muito interessante porque ela sumia de vista as duas águas, cada uma do seu lado, elas não se misturavam. Mas ia chegar a um certo ponto ali na frente, uma coisa, que ela ia se misturar. Aí a gente pensa, será que ela ia ficar suja ou será que ela ia ficar limpa? Eu não cheguei lá para saber, não fui até mais na frente. Mas nós sabemos que vai chegar a um certo ponto que ela vai se tornar de uma cor só. Então essa água percorre esse grande percurso. E no meu coração diz que essa água permaneceu limpa. Mas chega a alguns quilômetros para frente, ela se depara com uma motobomba com uma mangueira de 2 polegadas, chupando essa água e jogando para fora. Então essa água, lá do início da nossa história, ela vai ser sugada e jogada para fora desse rio. Essa água sendo jogada para fora, ela vai cair uma plantação de milho. Nessa plantação de milho, com essa água, ela vai crescer a planta, ela vai peguar, e essa planta, vamos supor que ela vai dar 3 espigas. Vamos ser fartos, pastor Osmar. Vamos pôr só 1 e 2 não. Ela vai dar 3 espigas, vamos lá, tanto. E dessas 3 espigas, vai sair mais centenas de sementes. E dessas sementes vão ser plantadas, vão ser regadas e vão brotar mais e mais sementes. Amém? Essa água arrancada do rio com violência, jogada para fora, os outros que estavam seguindo o percurso junto com ela, continuou o seu percurso, continuou o seu trajeto juntinho. E foi e desagou no mar. Essa água foi tirada, lançada nessa plantação. Depois dela lançada, aconteceu esse processo todo, gerou vidas. Aí essa água pensa assim, nossa, mas então o meu processo é só até aqui, agora acabou. Aí vem um grande processo chamado ciclo da água. O ciclo da água, ele faz da seguinte forma: a água evapora dos rios, dos mares, da onde estiver encharcado, evapora, se condensa em nuvens e desce em forma de chuva. Agora, nós vamos levar aqui para a nossa vida. Nós nascemos, somos puros, passamos para a adolescência. Dessa adolescência, nós passamos para a juventude. E nós decidimos não nos misturar. Decidimos seguir o caminho correto, seguir os caminhos de Deus. Aleluia. Logo mais na frente, a gente achando que estava no percurso, juntamente com a nossa família, juntamente com os nossos amigos, nós somos arrancados dali. Nós somos jogados para um lugar onde a gente não conhece ninguém, mas eu quero te dizer que quando Jesus te tira do meio daqueles que são seus,
te tira do meio dos seus amigos, te tira do meio da sua parentela, Ele tem um propósito, e esse propósito é trazer vida a mais vidas. Glória a Deus. Ele tem todo o processo, Ele sabe de tudo. Ele sabe de onde nós saímos, Ele sabe de onde nós vamos parar. E quando nós somos arrancados, lançados em um lugar que a gente nem conhece, e dali mesmo a gente continua nesse processo, vamos lá ganhar vidas. Você ganha vidas, você ganha almas. Aí você pensa igual João Batista quando ele estava preso. Agora não tem jeito mais. Se tu for realmente o Jesus que eu conheço, o Jesus que veio mesmo para salvar, eu estou pronto para morrer. Nós pensamos assim, nós estamos igual João Batista. É aqui o meu ponto final. Mas aí vem o quê? O ciclo da água. E Números diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai te tirar ali daquela terra onde você foi lançado, e de alguma forma que Ele mesmo vai fazer, Ele vai jogar do ciclo ali da água, Ele vai te jogar no mar onde está aquele restante que teve todo esse processo. Independente do processo que você vai passar, você vai chegar lá. Nós vamos chegar onde Deus quer que nós chegamos. Então, nessa palavra, eu quero dizer a todos os irmãos que estão aqui, independente do processo que nós vamos passar, da dificuldade que nós vamos passar, nós vamos chegar ao ponto final, que é lá na glória. Amém? Basta manter na presença do Senhor, que nós vamos chegar ao final desse processo, cantando o hino da vitória. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe. Muito obrigado por estarem ouvindo essa palavra, que Deus tenha falado no coração de cada um dos irmãos. Deus colocou essa palavra grandemente no meu coração, e que Ele venha completar, se os irmãos não tiverem entendido, no coração de cada um dos irmãos. Amém? Deus abençoe, pastor Osmar, pela confiança, viu? Deus abençoe a minha esposa por ter